Ó, gente, eu vou tentar falar mais rápido para a gente poder conversar, porque acho que vale mais a pena a nossa interação do que só eu expondo. Então, como o Ramon disse, agora eu vou falar sobre o ensino por investigação, e essas duas ideias que aparecem aqui, as práticas epistêmicas e os domínios do conhecimento científico, são questões teóricas que têm nos ajudado em dois sentidos, tanto no planejamento de práticas didáticas, quanto na análise daquilo que acontece nas salas de aula. Trouxe uma foto diferente aqui, porque aqui tem outras pessoas que não estavam na foto anterior. Já começo fazendo uma propaganda, porque essa foto foi tirada em Belo Horizonte, no ENECI, que é o Encontro Nacional de Ensino de Ciências por Investigação. Ano passado aconteceu no FMG, em Belo Horizonte, em maio. Ano que vem vai acontecer em Vitória. O professor Geide é o coordenador geral do evento. Vai acontecer 27, 28 e 29 de maio, aqui em Vitória, tá? Tem sido um evento, a 4ª edição, tem sido um evento muito bacana, muito gostoso, para a gente discutir questões do ensino por investigação nas diferentes áreas. Então, fica aí o convite também. Bom, mas essas são as pessoas que nos ajudam cotidianamente lá no LAPEF e que trazem aí parte do estofo teórico e mesmo empírico das pesquisas que eu vou, das ideias que eu vou mostrar aqui. Então tá. Então, tentando ligar aquilo que a gente estava discutindo anteriormente sobre a alfabetização científica, querendo reduzir ou resumir aquilo que a gente discutiu antes do intervalo em termos de por que ensinar ciências, né? Acho que a gente pode dar várias explicações, várias justificativas do porquê ensinar ciências. Acho que um dos aspectos que eu trouxe muito na minha fala anteriormente é o fato de que a gente entende que tem mudanças ou modificações que estão trazidas pela ciência para a sociedade, assim como a sociedade, em muitos momentos, acaba demandando conhecimentos e adventos para as ciências. Mas, além disso, acho que é importante pensar no porquê ensinar ciência, porque há um modo de pensar racionalmente das ciências que pode ser utilizado no nosso dia a dia para a nossa tomada de decisão. Isso vai ser efetivamente utilizado? Não sei, talvez não seja. Dei vários exemplos aqui, inclusive pessoais, de que não necessariamente a gente toma decisão a partir de modos racionais de escolha. Mas é importante que eu conheça quais são esses modos para que em algum momento possa utilizá-los. Acho também importante pensar no ensino de ciências na perspectiva de desenvolver algum tipo de princípio crítico para análise de situações. Ser crítico não é ser chato, ser crítico é ser analítico, ser crítico é poder se posicionar sobre aquelas situações que são trazidas para a gente. E, na relação com isso, também ter um respeito pela proposição e pela opinião divergente, né? No mundo que a gente vive atualmente, é muito comum a gente entrar em embate em que a gente discute com a outra pessoa, mas a gente não move um milímetro daquilo que a gente pensava anteriormente e a outra pessoa também não. Nesses casos, a gente não está debatendo, a gente está conversando. São dois monólogos distintos, né? E a gente tem pensado, a todo momento, a perspectiva de ensino de ciências, ensino de física, que possa permitir um diálogo no significado de diálogo que vem de, por exemplo, autores como Bakhtin ou Vygotsky, de que são duas pessoas conversando, não necessariamente concordando, mas que aqueles pontos de vista, aquelas ideias são consideradas. E quando acontece esse diálogo, efetivamente eu tendo a avançar um pouco naquele saber que eu tenho, naquele conhecimento que eu tenho. São momentos em que acontece autoria, ou seja, eu passo a ser responsável e cooperar também para esse entendimento que vamos construindo conjuntamente. Nem sempre é fácil, tá, gente? Porque todo mundo tem um tiozão do WhatsApp que a gente fala, ai, lá vou eu entrar em debate com essa pessoa de novo. Mas é a vida, né? Bom, então, a partir daquela fala que eu fiz antes do intervalo, eu queria trazer mais duas perguntas que eu acho que vou tentar passar por elas, não necessariamente de maneira direta, mas elas surgem transversalmente na minha fala. Então, como se dá, ou como pode se dar o envolvimento de estudantes com características da atividade científica?
Além disso, será que é possível colocar em xeque a perspectiva enciclopédica de ciências e de ensino de ciências, né? Essa perspectiva enciclopédica que eu falava anteriormente, de a gente entender, ou a população de maneira geral, entender que a ciência se constrói e, uma vez construída, aquilo está pronto, acabado, sistematizado, e eu posso consultar em algum lugar que tem um manual que vai trazer todas as informações para todas as respostas, para todas as dúvidas e perguntas e dilemas e situações que eu tenha, né? O ensino de ciências, talvez de maneira inconsciente, por vezes acaba frisando isso por não dar possibilidade para que os alunos tenham contato com essas formas de construir conhecimento. Veja, eu não estou dizendo que em sala de aula da educação básica e mesmo do ensino superior, o nosso objetivo seja construir novos conhecimentos de ciências. Pode acontecer? Pode. A gente vê situações em que isso acontece. São poucas? São raras? Sim. Mas dar a oportunidade para que os alunos construam entendimento sobre conceitos da ciência e sobre formas de construir conhecimento em ciência é algo que me parece essencial para pensar tanto nessa abordagem das características da atividade científica quanto na possibilidade de romper com essa perspectiva enciclopédica de ciências e de ensino de ciências. Bom, mas tentando caminhar um pouquinho, então volto lá para Ellen Longino, que eu já citei anteriormente. Tem sido uma autora com quem a gente tem dialogado bastante, não dialogado no sentido de estarmos no mesmo lugar, conversando oralmente, mas porque as ideias dela têm sido amplamente incorporadas pelo nosso grupo de pesquisa. E no livro Science as Social Knowledge, eu extraí essa citação que eu gostaria de ler com vocês. A investigação científica para ela é uma atividade humana colaborativa. Como atividade humana é organizada socialmente em modos que afetam tanto os objetivos quanto os critérios de sucesso. Ela se desenvolve em contexto social e político em interação dinâmica. Trouxe essa frase para cá por várias questões. A primeira delas é o fato de que ela está dizendo para a gente, né, como eu tinha mencionado anteriormente, que é uma atividade humana e é uma atividade social. Mas eu quero destacar, como destaquei em ênfase aqui, o fato de ser uma atividade humana colaborativa. A ciência não se constrói apenas por pessoas isoladas. Essas pessoas, nas palestras da manhã, a gente foi vendo várias relações que aconteciam, né, entre cientistas ou dos cientistas com conhecimentos que advêm de conhecimentos de outras pessoas. Isso se dá nesse processo colaborativo intenso para construção de conhecimento, mas também para avaliação de conhecimento. Muitas vezes a gente esquece de pensar no papel da avaliação. É só quando se avalia um determinado conhecimento que eu consigo, talvez, aprimorar aquilo que está sendo pensado, mas também é só quando se avalia um determinado conhecimento que aquilo ganha legitimidade científica, né? Ganha legitimidade para ser utilizado em outras áreas. Isso, como Ellen Longino nos propõe, se desenvolve num plano social e político, em interação dinâmica. Ela não está falando desse contexto político como um contexto político partidário, mas é um contexto político porque é onde relações acontecem, muitas vezes relação de poder, mas relação que estabelece essa dinâmica. Então, a gente pode pensar nisso como diferentes processos que ajudam na construção do conhecimento e outros processos que colaboram para a construção do conhecimento, mas não necessariamente são processos investigativos. Eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre eles. Também trago aqui as ideias da Karen Knorr-Cetina, que eu já tinha mencionado anteriormente também, mas destaquei uma frase dela em que ela propõe essa ideia de construção de conhecimento como algo próprio de determinadas culturas. As culturas constroem conhecimento. Se eu vou me filiar a uma perspectiva vigotskiana do que seja cultura, o Vygotsky vai dizer para a gente que cultura é aquilo que modifica o mundo. Então, eu posso pensar em grupos sociais como distintos grupos sociais. Abelhas, formigas são grupos sociais bem organizados. Não necessariamente eles desenvolveram culturas. Embora isso, sim, né, seja polêmico hoje em dia no campo de vista da antropologia das ciências, porque a gente vai ter autoras como, por exemplo, a Vinciane Desprez, não sei se alguém aqui já leu, ela tem um livro belíssimo que se chama Autobiografia do Polvo, e ela diz que o polvo, aquele ser marinho, ele escreve.
por isso a autobiografia do povo. Então ela está dizendo que eles culturalmente também se envolvem. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou olhar a cultura do ponto de vista da cultura humana, e nesse caso, as culturas epistêmicas, que é o que a Karen Knorr-Cetina se importa nesse instante. Então, lendo com vocês. As especificidades culturais surgem e prosperam. Presume-se quando domínios da vida social se separam um dos outros, quando se enrolam sobre si mesmos por um período de tempo. Ela está dizendo, eu posso ter novas culturas que estão acontecendo, porque elas podem se separar uma das outras e posso gerar uma cultura que é própria daquele espaço específico. A cultura escolar é uma dessas. E às vezes a gente nem consegue encontrar o fio da meada de quando é que a escola se tornou uma determinada cultura. Cultura, como eu uso o termo, refere-se a padrões e dinâmicas agregados que estão em exibição na prática especializada e que variam em diferentes cenários de especialização. Cultura, então, remete à prática de uma maneira específica. Ela está dizendo para a gente que toda vez que tem algo específico daquele grupo, daquele agrupamento, alguma cultura está acontecendo. Então, vou trazer um exemplo de uma situação de cultura escolar para ficar mais claro, porque às vezes a gente nem se questiona. Hoje em dia mudou. As crianças entram na escola com 4 anos de idade. Mas por muito tempo, as crianças entravam na escola no que seria o primeiro ano do ensino fundamental, hoje, com 7 anos. Às vezes a gente entrava antes. Eu fui uma dessas crianças que entrou um pouquinho antes. Minha mãe meio apressada, eu faço aniversário em junho. E aí a minha mãe pensava assim, bom, a criança que fazia aniversário até 31 de maio podia entrar na escola. Eu sou do dia 4 de junho. Então, assim, pouquinho tempo, minha mãe falou, vamos adiantar essa menina? Aí eu terminei o que era o pré, e ela teve que me levar na psicóloga, para a psicóloga fazer um teste para ver se eu poderia entrar no primeiro ano com 6 anos de idade. Entrei, deu tudo certo. Tal. Mas a questão que está aqui é que as crianças entravam com 7 anos. E não era questionado por que as crianças entravam na escola com 7 anos. Vocês sabem por que as crianças entravam na escola com 7 anos? Porque há muito tempo não se tinha uso de lápis e caneta. As crianças usavam pena para escrever. E o pessoal da física vai saber que para você conseguir que o líquido suba na pena, você tem que ter uma diferença de pressão. Para isso acontecer de maneira exitosa, a ponta da pena tinha que estar muito... um corte muito diagonal, para que pudesse entrar a tinta na pena. Quem conseguia fazer corte nessa diagonal tão cuidadosa? Pessoas que já tinham coordenação motora fina. Coordenação motora fina a gente demora um tempo para desenvolver normalmente. Vai desenvolver ali por volta dos 7 anos. A escola passou por muito tempo fazendo com que as pessoas entrassem na escola com 7 anos porque elas não sabiam usar canivete para cortar uma pena. Nada quer dizer que essas pessoas não tivessem autonomia intelectual para estar na escola para estar aprendendo, ou desenvolvimento intelectual, desenvolvimento cognitivo para aprender coisas que a escola poderia oferecer. Então, a cultura escolar, que pode ser uma coisa muito bacana, por muitas vezes nos enrijece e nos faz não termos contato com determinados conhecimentos. Então, fechando isso aqui, porque a Knorr-Cetina não está falando de escola, ela está falando de outra cultura, ela está falando da cultura da ciência. Mas aí, de novo, trouxe aquela frase que eu tinha mencionado anteriormente, né, do livro da Jean Leive e do Etienne Wenger, que eles vão dizer para a gente, a aprendizagem ela é social. Então, a Longino e a Knorr-Cetina estão falando para a gente, desenvolvimento científico se dá em perspectiva social. O pessoal que estuda aprendizagem também está falando que se dá uma perspectiva social. É a mesma perspectiva social? Não, são diferentes. Mas se tem algo que acontece em grupo, talvez eu possa adaptar características do desenvolvimento de um grupo para outro, mantendo características daquele grupo específico. A gente tem considerado que essas práticas sociais que podem gerar aprendizagem são práticas que têm algumas características específicas. Então, por exemplo, interagir é algo marcante de atividade social. Eu só vivo socialmente porque eu interajo. Não lembra dos exemplos que eu dei aqui de outros animais? As formigas e as abelhas? As formigas e as abelhas, elas interagem entre si. Então, tem uma interação que é a marca dessa atividade social delas. Nós somos seres, por mais antissocial que nós sejamos, nós somos seres sociais. Convivemos socialmente com as pessoas. Interagimos socialmente a todo instante. Inclusive, interagimos quando aprendemos, ou, sobretudo, aprendemos quando interagimos. Além disso, um ensino que possa gerar aprendizagem, ele tem uma intencionalidade. A intencionalidade está posta.
ao entrar em sala de aula, eu, como professora, tenho a intenção que os meus alunos aprendam. Se eles vão aprender, é outra coisa. A minha intenção é que eles aprendam. Para gerar esse aprendizado, eu preciso organizar práticas minhas na relação com os meus estudantes, interagindo com eles, para que eu possa ser exitosa nesse meu objetivo de gerar aprendizagem. Além disso, o ensino que busca a aprendizagem, ele é intertextual. Quando eu estou dizendo que ele é intertextual, não quer dizer que são vários textos escritos conversando entre si, são vários conhecimentos conversando entre si. Então, estou pensando o texto como esses saberes, esses conhecimentos, essas vivências que o sujeito traz para a sala de aula. Só acontece a interação que é intencional quando eu tenho intertextualidade, ou seja, eu busco relacionar diferentes conhecimentos que supostamente meus alunos têm, ou que eu sei que meus alunos têm, para poder gerar essa aprendizagem, né? Não necessariamente a gente sabe o que os nossos alunos sabem. Por isso também a importância da gente fazer pergunta em sala de aula para saber como é que eles estão entendendo aquela dada situação. Além disso, a gente entende que o ensino que gera aprendizagem, ele tem um contexto que é delimitado socialmente e cientificamente. Então, no caso do ensino de ciências, a delimitação social se dá por esse grupo com o qual eu interajo, mas ele se dá dentro de perspectivas que são próprias da ciência. O que eu quero dizer com isso de maneira mais clara? Argumentação em aula de ciências, por exemplo, não é uma argumentação em que tudo vale. É uma argumentação pautada em características da ciência. Vou dar mais um exemplo de uma situação que eu vivi recentemente em sala de aula. Esse semestre eu dou aula para pedagogia e para licenciatura. E na turma da licenciatura, recentemente, a gente estava discutindo possibilidade de existência de vida em outros planetas. Nós estávamos lá olhando para a BNCC e isso surgiu como matemática. E, de repente, um determinado aluno me fez a pergunta: quem você acha que construíram as pirâmides do Egito? Eu falei: os egípcios. Ele falou: não. Eu falei: mas e quem você acha que construíram? Ele falou: os alienígenas. Aí eu falei para ele: me dá uma evidência de que os alienígenas construíram as pirâmides do Egito. Ele falou: não, você que tem que me dar uma evidência de que eles não construíram. Não, a argumentação científica não se faz assim. Eu quero uma evidência de que aquilo foi feito daquele jeito, e não uma evidência de que não foi feito daquela forma, né? Então a gente entrou nesse debate de o que é uma argumentação em ciências, né? O que é uma argumentação que me permite colocar dentro desse contexto da argumentação científica. Em ciência, a gente não argumenta também na perspectiva de ad hominem, que talvez vocês conheçam o que é essa terminologia. Você dizer para mim assim: isso aí que você está falando é bobagem porque você é feia, ou porque você é boba, ou porque você é chata. Quando eu levo a argumentação para o ponto de vista do ataque pessoal, eu estou fazendo uma argumentação ad hominem. A ciência não atua assim. Isso aí é opinião. Na sala de aula de ciências, contextualizada socialmente, cientificamente, não é essa argumentação que está em voga, não é essa argumentação que está em pauta. Bom, volto àquele slide também anteriormente, só para a gente lembrar. Como é que a gente tem definido o ensino de ciências por investigação? Como uma abordagem didática. Se é uma abordagem didática, ele está pressupondo que haja interações. Eu vou pegar alguns exemplos de algumas coisas que eu vi agora há pouco aqui nos posters pelos quais eu andei circulando, né? Então, cadê o Tyrone? Está por aí o Tyrone? Não, foi embora. O Tyrone e o Christian estavam me mostrando uma interação que eles fizeram com um grupo de estudantes, em que eles disseram para os estudantes assim: vocês vão analisar a queda de corpos. Gente, olha que termo mais bobinho, né? Para aluno do ensino médio. A gente vê as coisas caindo tanto, tanto, tanto. Só que ao transformar isso numa pergunta e dar alguns objetos que os alunos poderiam realizar a investigação, os alunos se envolveram. Porque aquilo virou uma possibilidade deles tentarem entender se há diferença na queda de diferentes corpos. Então, se tornou uma possibilidade de interação. O outro exemplo foi apresentado pelo Bruno e pela Regiane, que estavam falando sobre a construção da ponte, né, para a ponte, desculpa, já não lembro lá dos barcos. Ponte volante. Você vê, eu sou de Minas, a gente não tem mar, a gente não sabe o nome dessas coisas. Né, gente? Não é do meu contexto. Mas era um grupo de pessoas que estava no ensino médio técnico e, estando aqui nesta região,
esse é um contexto que está muito próximo a eles. Nesta situação, os estudantes foram investigar como eles poderiam construir essa ponte volante, pensando na dilatação dos materiais. De novo, você está propondo um problema para os alunos para gerar essa interação. Como vai ser essa interação dos alunos? Possivelmente vai ser verbal entre eles, mas não apenas verbal. Vai ser uma interação com materiais, vai ser uma interação com essas vivências que eles já têm para aquilo fazer sentido, vai ser uma interação em que eles vão buscar referências de outras situações que eles viveram, mas também conhecimentos que eles têm, que eles já viram na mídia ou que eles já viram em outras aulas. Tudo isso está permeado pela ideia do ensino por investigação, que, como temos dito, é uma abordagem didática, porque estas situações que eu disse só foram possíveis e só foram exitosas do ponto de vista da investigação, porque, de antemão, esses professores que eu mencionei aqui tinham a intencionalidade de gerar interatividade com os alunos, intertextualidade e um contexto muito bem posto. Mas aí eu tenho que falar o que são essas práticas epistêmicas que estava lá no título do meu trabalho, dessa minha fala, e que tem muita relação com essa possibilidade de um conhecimento ser interativo, intertextual, intencional e contextualizado. Bom, as práticas epistêmicas, embora não seja uma ideia nova, ela tem sido uma ideia muito discutida pelo professor Gregory Kelly, aqui em parceria com o aluno dele, o Peter Licona, em que eles vão dizer que as práticas sociais são formas socialmente práticas epistêmicas, desculpa, são formas socialmente organizadas e interativamente realizadas para propor, comunicar, avaliar e legitimar conhecimentos. Eles estão dizendo para a gente que as práticas epistêmicas são aquelas práticas que são utilizadas por um determinado grupo para construir conhecimento, para apresentar conhecimento à comunidade, para avaliar conhecimentos que são apresentados nessa comunidade e para legitimar conhecimentos que eu apresento para essa comunidade. Tá? A ideia das práticas epistêmicas também pode ser pensada num grande construto de como eu realizo essas práticas em sala de aula. Aqui eu trouxe um recorte de um trecho do capítulo de livro da professora Maria Pilar Jimenez Alexandre e da Beatriz Crueiras, em que elas apresentam grandes práticas, a primeira de investigação, argumentação e modelagem. Acho importante dizer que quando eu vou colocar no slide, é tudo fácil. Eu consigo separar os 3 quadrinhos, está tudo bonitinho, e consigo até dar um ordenamento. Vocês viram que eu falei primeiro a investigação, depois a argumentação e depois a modelagem. Na sala de aula, sinto lhes dizer que não é assim. O forrobodó é muito maior. E é bom que seja. Eu posso ter uma atividade que começa por uma investigação, que se ramifica em argumentação e que depois chega em modelagem. Mas eu posso ter uma atividade em que, a princípio, eu estou querendo que os meus alunos modelem algo. Essa modelagem pode gerar investigação e argumentação, ou pode gerar argumentação que gera investigação. Deixa eu tentar falar um pouco mais sobre isso. A investigação tem como marca principal a apresentação de um problema. Quando eu dei o exemplo, por exemplo, ficou horroroso. Minha mãe, que era professora de português, ia me matar nessa hora. Quando eu dei o exemplo do Bruno e da Regiane, lá da ponte volante, eles apresentaram um problema para os alunos. Vocês precisam construir uma ponte volante, considerando a dilatação térmica dos materiais, porque esse navio vai passar aqui, por Cariacica e Vitória, mas ele vai para outros países do mundo. Então, ele vai enfrentar situações diferentes e climas diferentes. Então, você está apresentando para os alunos um problema, que é próprio da investigação. Quando eu apresento um problema para os meus estudantes, eu espero que os meus estudantes possam desenvolver formas de buscar respostas, dados, para esse problema que está sendo investigado. Se, ao fazer o problema, eu dou o passo para que os meus alunos realizem a investigação, a atividade deixa de ser investigativa. Vira aquele roteiro de bolo que a gente sempre lembra. A argumentação tem como ponto central a relação entre afirmações que eu faço e as evidências que eu trago para sustentar aquela afirmação que eu estou fazendo. Então, lembra, falei que a argumentação científica ela é muito específica. A evidência que eu trago não pode ser você é feia. Porque isso não é uma evidência aceita em ciência. A evidência aceita em ciência é aquela que advém dos fatos, que eu identifico padrões, e aí eu construo uma evidência que eu falo, isso aqui me permite sustentar isso aqui que eu estou dizendo. Quando eu faço esse processo de argumentação,
o que eu espero que os meus alunos realizem durante a argumentação é avaliar ideias. Até as suas próprias ideias. Então, se ele está aqui na investigação analisando um problema, eu quero que ele avalie se aquelas informações que ele está coletando a partir dos processos que ele elaborou fazem sentido e permitem chegar a uma determinada explicação para um fenômeno. A modelagem lida com o fenômeno. Como este fenômeno pode ser explicado. Como eu posso, a partir, talvez, de generalizações, prever ações que venham a acontecer no futuro. Prever casos semelhantes daquilo que está acontecendo. A gente chama isso tudo aqui de práticas epistêmicas porque elas são formas de propor, comunicar, avaliar e legitimar conhecimento. Entendo que, para nós, como professoras e professores, quando a gente olha investigação, argumentação e modelagem, é mais fácil da gente entender como é que eu transformo uma atividade em atividade investigativa. É simples? Não estou dizendo que é simples, não, porque é muito complexo transformar uma atividade tradicional em uma atividade investigativa e perpassa por várias outras esferas, sobretudo aquela das interações que eu mencionei anteriormente, mas se eu não me preparo para que o trabalho dos estudantes se dê com problemas, com relação entre afirmação e evidência e relação com o fenômeno, as práticas epistêmicas não vão aparecer. Logo, o ensino por investigação também não vai aparecer. Preciso fazer um outro parêntese aqui. Vocês estão vendo que eu estou falando ensino por investigação e tem uma das práticas só que é a investigação. No fim da minha fala passada, eu estava dizendo, lá fora do Brasil, as pessoas não estão falando mais ensino por investigação. Porque como a pesquisa em ensino de ciências evoluiu, a gente percebeu que não é válido mais pensar só na investigação se eu não considero a argumentação e a modelagem. A professora Ana Maria, que sempre foi uma visionária, quando ela falava em ensino por investigação, ela já falava da argumentação conjuntamente. Para quem já viu os vídeos da professora Ana Maria, e se alguém aqui não viu, convido vocês a entrarem no canal do YouTube do LAPEF, que tem esses vídeos das crianças resolvendo atividades, que são atividades investigativas. Quando as crianças resolvem essas atividades, seja no momento de manipular materiais, seja no momento de conversar sobre aquilo que fizeram, há momentos de argumentação. São crianças do ensino fundamental, elas não constroem modelos, mas elas constroem relações, noções entre aquilo que elas viram. Por exemplo, tem uma das atividades que as crianças têm que fazer um barquinho com folha de papel alumínio, que possa carregar o maior número de pecinhas, e normalmente a gente dá umas arruelas de ferro bastante pesadas, sensivelmente pesadas. E as crianças constroem vários barcos, desde aquele que parece um chapeuzinho de dobradura até um que parece uma balsa. No final dessas aulas, tem uma situação que o aluno falou assim para a gente: a força da água impede o barquinho de afundar. Esta criança, de 7 ou 8 anos, conceitua empuxo, sem falar em empuxo. Elas estabelecem uma relação de quanto mais pecinha eu tiver por mais espaço, distribuindo por espaço, o barco ele não afunda. Elas conceitualizaram densidade, embora não dizendo a palavra densidade. Tá? Mas nessas situações, a gente tem uma investigação acompanhada de uma argumentação que pode chegar numa modelagem. Ou seja, eu não posso pensar no ensino por investigação apenas naquele momento em que eu interajo com o problema. Além de interagir com o problema, o ensino por investigação necessita, demanda que os alunos possam identificar quais são as evidências que sustentam uma explicação e quais são as explicações que eu posso trazer para um dado fenômeno. Bom, eu não vou passar por isso aqui, é só para vocês terem uma ideia de que tem um construto teórico que Kelly e Licona apresentaram já em 2018, em termos de quais são as práticas epistêmicas para propor, comunicar, avaliar e legitimar conhecimentos. Eles trazem uma distinção de uma por uma do que poderia acontecer. Eles falam tanto no ensino por investigação, quanto na abordagem de questões sociocientíficas e também no ensino de engenharia, porque eles estão lá nos Estados Unidos e lá é importante para eles. Para nós, isso tem sido importante para fazer análise de interações que acontecem em sala de aula do ponto de vista da pesquisa. Do ponto de vista do planejamento, a gente tem segurado mais aqui, ó, que isso parece fazer mais sentido para a gente planejar.
uma aula. Beleza. Também para planejar as aulas que se relacionam com o ensino por investigação, atualmente a gente tem trabalhado muito com a ideia de domínios do conhecimento científico. Essa ideia inicialmente foi proposta pelo professor Richard Duschel, e aí o Stroop foi lá e acrescentou mais uma, o domínio material. Vou falar sobre cada um deles. Domínio conceitual, eu não preciso entrar em profundidade. A gente consegue, como professor, se remeter diretamente. São as leis, os conceitos, as teorias que eu ensino para os meus estudantes, mas tem também um tipo de processo utilizado para raciocinar cientificamente que entra aqui dentro do conceitual. Por exemplo, comparação é algo que a gente sempre faz em ciência, né? Então, entraria dentro do domínio conceitual. Vou falar também do domínio material, esse que foi proposto pelo Stroop, que aparece por último. A ideia do Stroop advém muito de trabalhos de filosofia e sociologia da ciência, em que as pessoas estão dizendo para a gente que os materiais importam na hora de se desenvolver um conhecimento de ciência. Exemplo simples, luneta do Galileu. Existia a luneta, Galileu foi lá, pegou aquela luneta, ele aperfeiçoou as lentes, e ao invés de olhar para o horizonte, que era o que eles faziam, ele olhou para o céu. Galileu já tinha incorporado a si a ideia de que o sistema não era geocêntrico. Mas ele não tinha dados para poder contrapor essa ideia do geocentrismo. Quando ele olha para o céu e ele vê as luas de Júpiter, que na verdade ele muito sabiamente chama de estrelas mediceias, porque, né, gente, assim, o Médici financiava eles, é quase que nem eu, quando eu ponho ali o loginho da FAPESP do CNPq, né, agradeço a FAPESP e ao CNPq pela verba recebida, o Galileu deu o nome de estrelas mediceias, dizendo assim, olha, as Médici, legal, hein? Continuei financiando a minha pesquisa. Mas ele sabia que aquilo eram luas, e com esse conhecimento ele consegue dizer, a Terra é mais um planeta que está circulando o nosso Sol, a nossa estrela. A luneta, volto a dizer, a luneta para aquelas pessoas naquele momento histórico era algo importantíssimo na navegação comercial, porque você conseguia ver se tinha algum barco, uma rocha, uma terra que você poderia se chocar, um barco que poderia ser um barco que iria te saquear, mas para Galileu foi mais do que isso, foi uma possibilidade dele encontrar dados, informações que depois ele transformou em evidência para sustentar o seu ponto de vista de que não, o geocentrismo não faz sentido. Então, esse domínio material, ele tem muita relação com esses materiais palpáveis que eu uso, mas veja, não é o material em si. A luneta para as outras pessoas era luneta. A luneta para o Galileu obteve um outro significado. Ele permitiu o desenvolvimento de uma área, um desenvolvimento de um conhecimento que ele já entendia que podia acontecer ali. Logo, a luneta para o Galileu ganha um status também de material intelectual. É aí que surge essa ideia do domínio material. Em sala de aula, é muito comum que o domínio material surja em atividades de laboratório mais tradicionais apenas pela manipulação dos materiais palpáveis. Mas também pode surgir numa outra perspectiva, porque o que está dentro do domínio material são também as formas que eu desenvolvo intelectualmente para fazer sentido em uma determinada situação. Na física, quando eu coleto informações, transformo essas informações em tabela e depois em gráfico, eu estou trabalhando dentro do domínio material. A Fabiana hoje de manhã falou um bom tanto sobre o Newton, né? Quando o Newton desenvolve o cálculo, ele está desenvolvendo uma materialidade que permite a ele investigar determinadas circunstâncias, determinados fenômenos do mundo. O cálculo entra aqui no domínio material também. O que eu quero dizer com isso? Tabelas, gráficos, equações algébricas são parte do domínio material. Se, em sala de aula, como professora de física, eu trabalho par conceitual e material, eu estou pegando só parte da ciência. É muito comum que aulas tradicionais de ciências, aquelas e de física, acho que principalmente, que a gente treina exercício, eu fique no conceitual e no material. Força é igual a MA. Estou falando de uma questão que pode ser conceitual, segundo a lei de Newton. Quando eu trago a equação algébrica, eu estou ali dentro do domínio material. O meu aluno vai
trabalhar esse conceitual na relação com o material e resolver exercício apenas. Mas a atividade científica demanda muito da relação com o domínio epistêmico com o domínio social. O que é o domínio epistêmico? Aquilo que me permite saber como eu sei algo. Tem quase uma metacognição aqui por trás. Então, todas as vezes que eu preciso me posicionar sobre algo, dar exemplo sobre algo, trazer dados para sustentar aquilo que eu estou fazendo, trazer evidência para sustentar o que eu estou dizendo, eu estou tratando dentro do domínio epistêmico. Todo esse esforço que eu estou fazendo aqui com vocês agora de trazer exemplos, eu estou transitando dentro do domínio epistêmico. O domínio social, muito cuidado. Domínio social não quer dizer as relações que a ciência tem com a sociedade de maneira ampla. Quer dizer aquilo que é próprio da comunidade científica e que na comunidade científica são formas reconhecidas e adequadas para construir conhecimento naquela área. E aí já começa o bololô, porque a depender da área ou da sub-área da física, da química, da biologia que eu esteja olhando, talvez haja uma diferença em normas e práticas sociais que eu utilizo para construir conhecimento. De maneira geral, eu consigo reconhecer algumas. Controle de variáveis é muito comum que a gente realize nas ciências. A gente não precisa explicar que a gente está fazendo controle de variáveis. É assumido que controle de variáveis é algo importante para observar, analisar determinados fenômenos do mundo natural. Então, embora esses aqui sejam menos comuns de aparecer em sala de aula, e sobretudo porque eles muitas vezes acontecem de maneira entrelaçada, é difícil da gente ver eles aparecendo, inclusive, no planejamento dos professores. Eu não vou passar por isso aqui, não, porque acho que é bobagem. Eu quero falar disso aqui. Tem um artigo que vai sair agora. A gente já mandou a última versão lá para a revista. Vai ser na Proposições, uma revista da Unicamp. Eu escrevi junto com o Fernando Silva, que é um professor da FMG, e a Luciana Nascimento, que é professora do Instituto Federal de Minas. A gente analisou as habilidades da BNCC, tentando identificar como ou se as habilidades da BNCC apresentavam os domínios do conhecimento científico. Então, esse é um quadro geral. Aqui eu tenho o ano escolar, o total de habilidades, né? Para quem trabalha no ensino fundamental, vocês devem saber que essas habilidades, o número de habilidades varia de um ano para outro, não necessariamente numa progressão que dá para a gente entender. E aí a gente foi olhando se era conceitual, epistêmico, material e a junção deles. Primeira coisa, está faltando social. Não houve nenhuma habilidade da BNCC, do ensino fundamental, em que a gente tenha encontrado domínio social. Logo, posso afirmar que a BNCC tem uma escolha sobre o que ela vai apresentar em termos de ciência para os estudantes. Ou uma não consciência do que ela está apresentando em termos de ciência para os estudantes. Também posso afirmar que 54 das 111, ou seja, quase 49% das habilidades, focam apenas na questão de ordem conceitual. O que é mais chocante ainda é que no primeiro ano do ensino fundamental, esse percentual é maior do que 66%. Há poucas situações em que eu vejo mais de um domínio interagindo. Quando eles interagem, normalmente eles estão relacionados entre o domínio conceitual e o epistêmico. O que me parece ser uma possibilidade de que a BNCC esteja já dizendo para a gente algo sobre a investigação, sobre como resolver problema. Mas eu vou passar para o outro slide, porque aqui eu fiz a separação por unidade temática. Então, não sei se todo mundo aqui conhece de maneira aprofundada a BNCC. A BNCC ela apresenta unidades temáticas de matéria e energia, que para mim é física e química. Vida e evolução, que é biologia, e terra e universo, que é astronomia e geociências. Né? E aí a gente começa a ver algumas coisas mais interessantes ainda. Matéria e energia, olha só apareceu conceitual e conceitual com epistêmico. Não apareceu material, não apareceu social e não apareceu outro tipo de relação. Vida e evolução tem conceitual e epistêmico junto, conceitual e material junto, conceitual, epistêmico e material junto. Mas, ainda assim, o maior número está voltado para o conceitual apenas.
Terra e Universo tem conceitual sozinho, material sozinho, conceitual e epistêmico junto, conceitual e material junto, epistêmico e material junto, conceitual, epistêmico e material junto. Qual é a minha hipótese? Hipótese não. A leitura que a gente tem é que lá em Terra e Universo, vocês devem lembrar bem, nos primeiros anos do ensino fundamental, eles falam muito do uso do gnomon para fazer observação de sombra, por exemplo. Nos anos finais do ensino fundamental, eles falam muito da possibilidade de utilizar softwares, como, por exemplo, o Stellarium, para fazer observação. Quando isso acontece, o material passa a aparecer. Porque ou eu uso um material palpável, né, o Gnomon, ou eu uso um software que entra quase como material palpável para essa análise. Então, há essa dispersão ou essa possibilidade de relação entre os domínios do conhecimento científico. No ensino médio, então eu já falei agora há pouco sobre o ensino médio, que eu acho que a BNCC do ensino médio é mais interessante que a do fundamental. Ela traz as 3 competências, e as competências são bifurcadas em habilidades. A gente já vê pouca situação, na verdade, só uma habilidade que tem um único domínio do conhecimento científico aparecendo. E esse domínio é epistêmico, nem é conceitual. Não há, na BNCC do ensino médio, uma habilidade que só tem o conceitual. Tem um bom percentual de habilidades que transitam entre o conceitual e o epistêmico e um bom percentual de habilidades que transitam entre o conceitual, o epistêmico e o material. Também precisamos lembrar que no ensino médio há uma grande proposta de que as TICs sejam utilizadas, né, as tecnologias de informação e comunicação. E talvez esse percentual alto esteja relacionado a isso, percentual alto para o material aparecer. Tá? De novo, há faltas aqui, e há faltas do domínio social, de novo, de maneira mais específica. Então, a BNCC, que diz que trabalha para o desenvolvimento da alfabetização científica dos alunos, que busca trabalhar, isso não é palavra minha, isso é palavra que está na BNCC, seja do fundamental ou do médio, que busca trabalhar para que os estudantes tenham contato com conceitos da ciência e com processos e práticas da argumentação científica, quando a gente vem para cá, eu vejo alguns desses processos, mas normas da atividade científica que estariam registrados dentro do social não surgem nem no fundamental e nem no médio. Eu estou dizendo que a gente tem que jogar fora o documento curricular? Não estou dizendo isso, apesar de que eu acho que ele poderia ser aprimorado. Mas aqui é só a minha opinião. Acho que a gente tem a possibilidade de adentrar, né, como o Nolasco estava falando anteriormente, de entrar com isso, porque se posso trabalhar, ou se a BNCC está dizendo que o epistêmico deve ser trabalhado, eu entro com o social, porque eles têm muita relação. Aqui estão as brechas, né, para a gente fazer aquela transgressão que eu mencionava. Então, o que eu noto? Né? Eu noto que tem uma ênfase ainda no domínio conceitual do conhecimento científico, mais especificamente no ensino fundamental, que tem uma presença relativamente frequente do domínio material, especialmente na relação com o domínio conceitual e o domínio epistêmico, que no ensino fundamental tem uma existência significativa de habilidades em que não há articulação entre os domínios do conhecimento científico, porque, majoritariamente, o número de habilidades era conceitual. Deixa eu voltar ali, porque o Robson fez uma cara estranha. Olha lá, ó. 54 habilidades, ou seja, 48,6% era só o conceitual. E 1% era só epistêmico, 3% só material. Então, aqui, se eu somar, eu tenho 58 habilidades de 111, que é sozinha, só um domínio aparecendo. É isso que eu estou tentando afirmar aqui. Além da ausência do domínio social. Ou seja, aquilo que é característico da atividade científica como atividade humana não aparece. Isso me parece contraditório também, porque quando a gente vai olhar as competências, seja no fundamental ou no médio, elas dizem, se não desse jeito, mas algo muito parecido, que a atividade científica deve ser apresentada como um empreendimento humano, um empreendimento social. Mas essa característica aqui do empreendimento do humano, empreendimento social, não surge nas habilidades. Bom, o que eu gostaria que acontecesse, então? Já que, né, Nolasco, não acontece, como é que eu faço? Estou tentando dar uma resposta aqui. Não sei se é boa, tá? Agora eu já estou encaminhando para o final mesmo, mas eu vou passar
por essas tabelas aqui para mostrar para vocês. É um artigo que está para sair, que eu escrevi com minha colega da faculdade, a professora Renoro Fino. Esse artigo vai sair na Revista Brasileira de Ensino de Geografia. Porque, pois é, o povo da geografia gosta da coisa de alfabetização científica. Aí nos chamaram para participar de um evento, aí depois do evento falaram, gente, submete aí, porque os trabalhos apresentados vão passar por avaliação, o nosso trabalho foi aceito, então vai sair. Na Revista Brasileira de Ensino de Geografia. A gente tenta apresentar essa roupagem, né, da ciência. Acho até que faz sentido, porque tem uma parte da geografia, a geografia física, que ela parece com a ciência humana, né? Ela dá uma resvalada para as geociências e que eu consigo ver ali uma relação. Mas o que importa aqui? Rena e eu propusemos progressão para esses domínios do conhecimento científico nos diferentes momentos da escolarização. Então, aqui, por exemplo, estou pensando do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Por que a gente está pensando no primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental? Porque é quando as crianças estão sendo alfabetizadas. É um momento muito marcante na escola, né? Depois parece que as crianças, por já estarem alfabetizadas, a relação delas com as professoras é um pouco diferente. Então, acho que dá para a gente separar aqui. Bom, em termos de domínio conceitual, a gente entende que é possível estabelecer noções gerais sobre entre fatos observados. Nós estamos falando em noções porque a gente não quer usar conceito. Lembra dos casos que eu falei aqui das crianças não nomeando empuxo, não nomeando densidade, mas falando de relação que está ali posta? A gente entende que, do ponto de vista conceitual, dá para fazer isso. Se eu consigo trabalhar noções e relações, eu estou desenvolvendo o domínio conceitual com os meus alunos. Em termos de domínio epistêmico, transformar a curiosidade em problema e elaborar modos para estudar esses problemas. Articular informações coletadas para responder a um problema estudado. Vou dar um exemplo. A gente trabalha no primeiro ano do ensino fundamental, com as crianças, no desenvolvimento da lagarta. É muito comum que as crianças já saibam que a lagarta vira borboleta, ou já tenham ouvido falar, mas elas não têm uma comprovação disso. Então, a gente trabalha com as crianças para que elas possam acompanhar o ciclo da lagarta. E é muito legal, porque a lagarta, se é uma época que a temperatura está um pouquinho mais elevada, o tempo de pupa da lagarta é curto. Então, eu consigo acompanhar isso. É curto, coisa de 15 dias. A gente constrói com as crianças um lagartário. Na verdade, elas dizem como vai ser esse lagartário. Elas levam as lagartas para a sala de aula. Elas acompanham a lagarta empupar. Elas começam a notar quando a lagarta empupou. Aí, o primeiro dia que uma lagarta sai da pupa, não tem aula. A aula é ver a lagarta. Não sei se vocês já viram uma lagarta saindo da pupa. É um negócio muito chocante, porque quando ela sai, ela libera um líquido, normalmente vermelho. Aí você fala, morreu. Sangue. Né? As crianças ficam trêmulas, tem choro, tudo. Mas aí a lagarta, a borboleta sai e ela passa um tempo com as asas durinhas, assim, ó. E aí as crianças têm noção clara de que a lagarta, a borboleta morreu, até ela abrir a asa. Aí todo mundo quer mexer na borboleta. Aí tem aquela discussão, quem vai levar para casa? Sempre tem, vamos fazer sorteio. Até que algum ser humano fala, não, a gente pegou essa lagarta na horta, vamos devolver a borboleta para a horta. Aí todo mundo fica feliz, devolve a borboleta para a horta, a borboleta também fica feliz. Mas, nesse caso, tem curiosidade que está sendo transformada em problema. Lagarta vira borboleta? Como é que eu faço para saber se uma lagarta vira borboleta? Eu tenho que construir um plano de ação. Outra coisa interessante, eu não sei se vocês já brincaram com lagarta. Gente, tem uns alunos que nos levam a brincar com cada coisa, né? Aí um dia um aluno meu, brincando com a lagarta, a gente sentada, conversando seriamente sobre o trabalho dele, a lagarta em cima da mesa. A lagarta faz muito cocô. É uma coisa meio escandalosa. É muito cocô. É muito cocô. E as crianças veem isso, e aí elas olham aquilo. Professor, isso aqui é cocô ou é ovo? A primeira vez que isso aconteceu com uma professora, ela mandou um WhatsApp para mim. Eu não sei o que é. Falei, você não precisa saber. Pergunta para as crianças o que elas acham. Como é que a gente pode saber? E aí as crianças falaram, então vamos guardar esses cocô ou ovo num potinho. Aí puseram no potinho, fizeram furo no potinho, que elas falaram, se for ovo, nascer a lagarta, precisa respirar. Deixaram ali uma semana, o negócio ficou do mesmo jeito, só deu uma murchadinha e falaram, é cocô mesmo, pode jogar fora. Mas, é uma curiosidade e tem um modo de pensar como eu vou analisar isso. Isso é do domínio epistêmico. Tá? O que é domínio social? Identificar modos próprios da ciência para resolver problema. Por exemplo, essa observação do se era cocô ou ovo, é claro que é da ciência para elas.
Senão a gente poderia entrar no debate. Vamos fazer uma votação? Quem acha que é cocô? Quem acha que é ovo? Ah, então, democraticamente, ganhou que é cocô. Ou democraticamente ganhou que é ovo. Não faz sentido. Do ponto de vista da ciência, tem que ter uma observação. Elas estão trabalhando esse domínio social. Eu não preciso dizer para elas que elas estão trabalhando o domínio social. Eu estou exercitando com elas o domínio social. Do ponto de vista do domínio material, transformar a observação em registro gráfico, desenho, escrito ou tabulação. Vou dar o exemplo da lagarta de novo. Lembra que eu falei que quando em pupa as crianças colocam? É muito interessante, gente. Eu não sei se eu não sou bióloga, então eu nunca tinha visto essas lagartas. Mas quando em pupa, a gente consegue pegar numa pontinha, põe um alfinete e coloca lá em cima para ela ficar penduradinha. E aí as crianças, elas normalmente falam, precisa pôr a data que virou pupa, porque senão não sei quando é que vai sair, quanto tempo vai demorar. Então, as primeiras que surgem, elas não falam isso, mas depois de um tempo, percebendo que tem uma regularidade, que tem várias, e elas querem comparar, elas começam a colocar algum tipo de anotação para registrar. Isso é do domínio material. Se eu não registro isso, eu não sei se essa observação está chegando a algum resultado. Tá? Para que elas fazem essa anotação? Não é para depois tabular, para saber quanto tempo cada uma das pupas demorou, mas é porque elas entendem que é importante saber quando uma pupa empupou e quando saiu a borboleta. Bom, a gente fez isso, Rena e eu, como eu disse, para os variados momentos da escolarização. Então, aqui eu estou do 4º ao 5º ano. Vou passar isso muito rápido. Depois, caso vocês queiram, eu posso deixar os slides aí com o Luiz e ele pode repassar para todo mundo, tá? Mas a gente separou ao longo da escolarização, tentando entender como isso progride, ou como eu posso progredir. Por exemplo, olha só o domínio material para o 4º e 5º ano. Organizar registros que relacionem variáveis coletadas. Lá era primeiro organizar registro para fazer uma observação. Aqui eu já quero que eles relacionem variáveis. 4º e 5º ano está tudo bem, já dá para fazer isso. Se eu vou para o 6º ao 9º ano, usar ou desenvolver modos de resolver problema metodológico a partir de informações coletadas ou à disposição. Organizar dados coletados para demonstrar padrões a serem utilizados como evidências. Tem uma outra intencionalidade que está aqui por trás. A intencionalidade de coletar dado, mas eu tenho que transformar aquilo numa evidência, que vai me ajudar naquela minha argumentação. E pensando em termos de ensino médio, avaliar a existência de dados anômalos na relação com o tipo de material e procedimento utilizado para a investigação. Então, se eu percebo, opa, isso aqui deu diferente. Por que será que deu diferente? Será que isso aqui me gera um novo problema? Então, eu posso, a partir disso aqui, até gerar uma nova investigação, trabalhar com o domínio epistêmico. Tá? Eu acho que isso resolve o problema do ensino de ciências? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, em termos de pesquisa atualmente, isso parece uma ferramenta interessante para planejar aulas em que se desenvolva o ensino por investigação e as práticas epistêmicas de investigação, argumentação e modelagem, como mencionei anteriormente. Então, vou tentar responder aquelas perguntas que eu trouxe lá no começo, lembra? Como se dá ou pode se dar o envolvimento de estudantes com características da atividade científica? Eu acho que quando a gente trabalha com práticas epistêmicas, a gente traz a possibilidade para que essas atividades próprias da construção de conhecimento em ciência se transformem em atividades para a construção de entendimento sobre o que é a ciência e como são os conceitos da ciência. Que a mobilização de domínios do conhecimento científico permite o contato dos estudantes com elementos do fazer científico para além do conceitual, como esses exemplos que eu dei aqui para vocês. Será que isso permite dissociar essa perspectiva enciclopédica de ciências e de ensino de ciências? Nossa aposta é que as práticas epistêmicas, porque elas se centram nesses processos de proposição, comunicação, avaliação e legitimação de conhecimentos, elas podem permitir que esse caráter social da ciência, provisório dos conhecimentos científicos, sejam percebidos e vivenciados até pelos estudantes. E que os domínios do conhecimento científico vão se pautar nessa abordagem de aspectos epistêmicos e sociais da ciência e logo possam cooperar para que eles entendam de novo que, olha, estão construindo, sempre renovando, sempre aprimorando. Em alguns momentos até jogando fora, né, se for usar a perspectiva kuhniana. Agora, finalizando mesmo. Então, nós temos entendido que os dados e as informações têm um papel muito importante para a pesquisa científica.
E esses dados e informações que têm um papel importante para a pesquisa científica são aceitos dentro da pesquisa científica, mesmo quando eles trazem uma situação que não me é agradável. Eu aceito, eu acolho aqueles dados. Eu posso até ficar com a pulga atrás da orelha. O que tinha no meu arranjo experimental que me levou a esses dados? Mas eu não jogo fora, a princípio, né? A análise de dados e das informações pode permitir a identificação de evidências e o uso dessas evidências como justificativa para fundamentar ideias e posicionamentos que estão em construção. Assim como pode me ajudar a pensar em novidades a serem pesquisadas em um outro momento. Talvez, assim, eu consiga ter com os meus estudantes uma propensão menor a que eles aceitem as informações que chegam até eles sem avaliar se aquela informação é válida ou não. Veja, talvez, porque eu estou apostando que, ao trabalhar isso, esse trabalho desenvolve um tipo de pensamento próprio da ciência que eu posso usar em outras situações. Vou utilizar? Não sei, mas pode ser utilizado. Se eu não tive contato com isso em nenhum momento da minha vida, aí que eu não vou usar mesmo, porque eu nem sei que ele é possível. Isso talvez ajude nesse desenvolvimento da agência epistêmica dos estudantes. A gente está estudando ainda muito sobre essa agência epistêmica, e a gente não sabe bem como ela se materializa em sala de aula. Para pensar a agência epistêmica, eu teria que pensar no sujeito. Só que toda a minha construção é pensada no coletivo. Então, será que eu consigo ver a agência epistêmica de uma pessoa sem olhar o coletivo? Acho que não. Eu teria que olhar todo mundo para entender o papel daquela pessoa naqueles momentos de socialização, para entender como é esse desenvolvimento intelectual que está acontecendo com esses estudantes. Então, agora... não, eu achei que eu tivesse falhado miseravelmente. Não, ainda menos de 1 hora. Então, muito obrigada. Espero que a gente consiga interagir agora.